Olá, graça e paz, bom dia a todos e a todas. Nós vamos orar ao Senhor neste momento para darmos início à nossa conversa sobre o livro de Neemias, capítulo 10. Mas antes, então, vamos orar ao Senhor e depois vamos meditar, vamos entender um pouco mais daquilo que Deus tem a nos dizer no livro de Neemias. Oremos ao Senhor. Ó nosso Deus, te damos graças e louvores, porque nos dás a oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra. Nesta hora, Senhor, suplico que o nosso coração se aquiete, que a nossa atenção se volte, Senhor, para este momento de meditação da Tua Palavra. Eu abençoo a Tua igreja, os membros da primeira Igreja Batista na Asa Norte, os membros da IBAN. Eu abençoo todos os cristãos do Brasil e do mundo inteiro. Eu suplico, Senhor, a Tua misericórdia para com todos, a Tua bênção, a tua graça, a tua proteção. Oro por aqueles que te amam, oro por aqueles que não te temem. Eu oro por todas as pessoas, Senhor, indistintamente, suplicando a tua misericórdia e a tua graça. Rogo também, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para a palavra do Senhor, que vai ser exposta nesta hora. Conduze-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade às nossas meditações no livro de Neemias. E hoje chegamos ao capítulo 10. Mas eu lerei o versículo 38 do capítulo 9 e depois os versículos 28 e 29 do capítulo 10. Vamos fazer esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora, no capítulo 10, versículo 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo do Senhor Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O povo hebreu, então, depois de fazer confissão a Deus, depois de abrir o coração diante de Deus, depois de reconhecer com sinceridade as suas fraquezas, os seus pecados, as suas iniquidades, a iniquidade dos pecados dos seus pais. Então, depois de fazer este reconhecimento e fazer confissão ao Senhor Deus, com um coração sincero, assinam um documento de compromisso. Os príncipes, as autoridades e depois todo o povo assume o compromisso de obedecer à lei de Deus. Porque se estão reconstruindo uma cidade, você está ciente de que o assunto que estamos tratando aqui no livro de Neemias ocorreu por volta de 444 a.C. E que Neemias recebeu a graça de Deus de poder ir para Jerusalém,
ajudar a reconstruir aquela cidade. Os muros estavam caídos, havia grande destruição na cidade. Isso aí já tratamos diversas vezes aqui, nestas meditações, neste período da quarentena, deste recuo social por conta do Covid-19. Então, a cidade tem os seus muros já na altura ideal. As portas estão já nos portais. Há uma certa estrutura já na cidade, uma certa segurança. Mas agora é preciso lembrar o passado, como disse no domingo anterior. Lembrar o passado. Olhar para o passado. Ver o que foi feito lá atrás. Constatar o presente, que era o resultado do juízo de Deus. Eu estou concluindo a leitura do profeta Ezequiel, que foi um profeta que proclamou os oráculos de Yahvé no período do exílio babilônico. E também, durante o período do exílio, o povo não demonstrava grande arrependimento. Então, tudo aquilo que eles viam agora, junto com Neemias, a destruição que estava ali em Jerusalém, era resultado da desobediência a Deus. Resultado da desobediência à lei de Deus. Reconhecendo que o sofrimento, que o exílio, que a dor que estava sobre eles era resultado do pecado, então fazem confissão a Deus e se arrependem dos seus pecados. Se arrependem com sinceridade. A ideia aqui no livro de Neemias, no capítulo 9 e no capítulo 10, é de que houve um sincero arrependimento. Não um arrependimento da boca para fora. Não um remorso por conta das circunstâncias. Não, havia um sincero quebrantamento, um sincero arrependimento, uma profunda conversão ao Senhor. Feito isso, então os hebreus agora tiram de sobre os seus ombros uma carga muito pesada. Porque onde há pecado, há oposição de Deus. Onde há injustiça sendo praticada, onde há mentira, onde há engano, ali há de ter a mão de Deus contra. Eu tenho repetido aqui algumas vezes que para o pecador convertido, arrependido e sinceramente convertido, Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas para o pecador que permanece obstinadamente nos seus pecados, Deus é ira. Eu e você podemos simplesmente olhar as aparências. Não conhecemos as pessoas profundamente. Portanto, não podemos aferir quem é convertido e quem não é. A conversão é uma coisa de foro íntimo. Mas Deus pesa os corações. Deus conhece profundamente quando alguém de fato faz uma confissão sincera e se converte a Ele. E aqui o povo hebreu, no capítulo 9 e capítulo 10, no capítulo 9 faz confissão dos seus pecados, dos pecados dos antepassados, e agora se voltam arrependidos, convertidos a Deus, e selam um compromisso de obediência à lei de Deus. Tiram de sobre si um peso enorme da oposição divina, da ira divina, do juízo divino. Porque se permanecessem nos seus pecados, na sua idolatria, na sua feitiçaria, na sua extorsão, na prática do assassinato, da promiscuidade, no adultério, na mentira,
na escravização dos seus compatriotas, se permanecessem sacrificando seus filhos aos ídolos, então continuariam sendo objeto da ira de Deus. Mas agora, com a conversão, este povo então passa a ser objeto da graça de Deus. Quando há sincero arrependimento, quando há sincera conversão, os pecados são perdoados. Olhemos agora para o Novo Testamento. Na primeira carta de João, do apóstolo João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz também: se andarmos na luz, como ele, o Senhor, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Diz também: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o preço pelos nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, este povo faz confissão, o povo hebreu faz confissão a Deus, arrepende-se dos seus pecados, passa por uma profunda conversão e agora se sente aliviado. Quando há confissão, o corpo fica mais leve. Quando há confissão e conversão e purificação no sangue de Jesus, o semblante fica mais bonito. A pessoa fica mais aliviada, se sente mais segura, mais confiante. Mesmo em dias difíceis, tem certeza da vitória. Mesmo em meio à pandemia, pode cantar, pode celebrar, encontra caminhos para a alegria. Porque há profunda e sincera conversão a Deus. A mudança de postura, de atitude. Feita a confissão, abandonados os pecados, mudança de postura. Agora, o povo decide fazer a coisa certa. Volta-se para a leitura da lei. O que é que a lei diz? Vamos obedecer. Como disse no domingo passado, a lei de Moisés era a constituição do povo hebreu no Antigo Testamento. Era a constituição. E eles sabiam que os fracassos que tinham durante a vida fracassaram porque não obedeceram à sua própria constituição. E eu relembro que disse a vocês que estará fadado à ruína, à destruição, qualquer povo que não obedecer às suas próprias leis. Mas isto é evidente, que um povo que não obedece à sua constituição, a carta magna de seu país, está fadado à destruição. Seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar. A constituição de um povo deve ser obedecida. E aqui eles fazem este compromisso. Estavam cientes de que o juízo e a desgraça e a destruição viera sobre eles por conta de desobedecerem à Constituição, à lei de Moisés. Mas agora confessam esses pecados e os abandonam e se comprometem em observar no rigor da letra a lei de Moisés, a sua própria Constituição. E assim este povo agora vai dar novos passos em uma direção nova. É isto que é interessante. Houve confissão, houve abandono de pecado sincero. Houve sinceridade nesta atitude, neste procedimento. Então, agora, deixando, como diz Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Os crentes não ficam remoendo o pecado o tempo todo. Houve confissão, houve abandono, houve purificação, foi lavada no sangue de Jesus. Então agora caminhe para frente, esqueça o pecado, porque quando alguém
confessa os seus pecados e os abandona, Deus restaura a comunhão com esta pessoa. Esta pessoa agora terá o Senhor como seu protetor, terá o Senhor como seu abençoador, terá a misericórdia de Deus. E aí, feita a confissão, agora juntam-se aos príncipes, os sacerdotes, os levitas, os cantores e todo o povo, os porteiros e todo o povo, para observar e cumprir. Designam papéis a cada cidadão, a cada grupo dos hebreus, para que pudessem colocar a cidade ou Judá para Israel, para caminhar para frente. Não se fica agora o tempo todo remoendo certas coisas, mas agora os pecados foram confessados, foram abandonados. O que é que diz a lei de Deus? O que é que diz a palavra de Deus? Então nós nos comprometemos a cumpri-la. Eu não sei porque muita gente não entende isto. O que é que está escrito na palavra de Deus? Jesus Cristo é a chave de interpretação de toda a Sagrada Escritura. O que é que Jesus disse nos Evangelhos? Sobre justiça, sobre igualdade, sobre respeito. Então, se eu sou cristão, cristã, eu ando, afiro a minha vida pela palavra de Deus. Caminho confiante, porque estou obedecendo. É claro que nós temos altos e baixos, mas quando temos alguns baixos e que isto envolve pecado, então há confissão e abandono de pecado e se retoma a caminhada. Nós estamos enfrentando uma pandemia e nós vamos superá-la em nome de Jesus e vamos avançar como igreja, como indivíduos, como pais, como filhos, como sociedade. O nosso país vai avançar porque as forças democráticas vão cortar as rédeas de toda a intenção maléfica para contra este país, seja da direita, da esquerda, do centro, do Congresso, do Executivo, do Judiciário, seja de quem for. As forças democráticas brasileiras vão trabalhar para que nós avancemos e nós cristãos, unidos a todos que são bem intencionados para com o Brasil, oraremos ao Senhor nosso Deus e vamos avançar. Não vamos recuar. Foi esta a proposta também aqui do povo hebreu. Vamos observar a lei de Deus, vamos avançar, vamos vencer, vamos triunfar. Nós da IBAN ainda vamos aguardar pelo menos mais 30 dias. Eu estou ciente do decreto do governador do Distrito Federal, que liberou as igrejas para o funcionamento, mas nós decidimos aqui, as nossas lideranças decidiram permanecer em quarentena dos cultos públicos por mais 30 dias. Mas logo tudo isso vai passar e nós vamos nos unir novamente aqui, numa grande celebração, num culto, numa festa ao Senhor nosso Deus. Porque temos feito confissão, porque temos orado, porque temos abandonado pecados, não guardamos pecados, os abandonamos com confissão e suplicando a purificação do sangue de Jesus. Agora vamos ver o que cada um deve e pode fazer para que a igreja triunfe, para que a igreja tenha vitória, tenha sucesso em seus diversos ministérios, em seus diversos trabalhos, atividades, junto às pessoas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a IBAN está completando 47 anos, é uma igreja jovem e muito fará. Deus nos encravou aqui na Asa Norte para que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, bênção para as pessoas. E temos sido, a nossa igreja tem abençoado famílias, a nossa igreja tem estado presente na vida das pessoas. Então, nós todos juntos vamos dar continuidade à obra que o Senhor nos delegou, que realizemos, que façamos com afinco, com dedicação, ou como diz o livro de Eclesiastes, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E é assim que nós vamos caminhar como igreja. Vivemos de confissão, abandono de pecado. Foi isso que o povo hebreu fez no capítulo 9. Fez confissão e reconheceu os pecados, não ocultou,
não disse nós não fizemos, não torceu a história, não inventou uma história para uma fake news para colocar no lugar da história, não. Reconheceu os pecados, erramos, mas agora fazemos confissão e abandonamos. Vamos para adiante. Vamos construir uma cidade justa, onde haja liberdade, onde haja igualdade, onde haja democracia. Qualquer tipo de ditadura, seja de esquerda, como na Venezuela, ou na Rússia, ou na China, é algo destruidor para um povo. Seja de extrema direita, como já tivemos na América Latina, os resultados são terríveis, bárbaros, destruidores. O pior sistema de governo, alguém já disse, o pior sistema de governo que existe é o democrático, mas ainda não inventaram nada melhor. Então, meus irmãos, minhas amadas irmãs e irmãos, é um povo consciente da sua Constituição, e aqui especificamente dos judeus, da lei de Moisés. Vamos obedecer. O que é que está escrito na lei? É assim. O que é que está escrito na lei? A lei pode ser contra mim ou ao meu favor. Eu vou me submeter a ela. Se a lei diz que errei, eu devo mudar as minhas posturas. Ou então, procurar entender melhor a lei para não fazer besteiras, para não praticar o mal. Melhor que remediar é não pecar. Então, este povo se compromete aqui em obedecer à lei de Moisés, em estabelecer as diversas atividades para todos os setores sociais, para todos os vetores da sociedade. Cada um tem o seu lugar aqui de acordo com a lei e cada um está disposto a cumprir. Observe a palavra de Deus. Eu estou, como disse, terminando a leitura do profeta Ezequiel. Eu leio as Escrituras para obedecer a palavra de Deus, para que ela me transforme de dentro para fora, para que eu me submeta a ela. O que é que diz a palavra de Deus? Me submeto à palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Ó Senhor, eu abençoo em Teu nome cada irmão, cada irmã, cada família da igreja. Aquelas pessoas que porventura vão acessar este vídeo, que a Tua bênção esteja sobre esta pessoa, mas indistintamente sobre todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Eu peço a Tua mais profusa bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém.